Depois que eu conheci o Otávio, eu descobri que eu gostaria de ter conhecido o Otávio antes. Comecei a investir mês a mês, um pouquinho de cada vez, e chegou um momento que eu achei que eu já estava sabendo tudo. Até que veio a crise, né? A bolsa deu uma queda gigantesca com a pandemia. E aí eu vi que eu tava completamente perdida. No desespero, né, a gente vai fazendo determinadas loucuras porque a gente acha que tá super preparado. E quando a gente passa a estudar um pouco mais, ou vem uma crise agressiva, você percebe ali quem é quem. Em 2020 eu resolvi fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, que era investir fora. E paralelamente eu comecei a seguir o canal do Otávio no YouTube e o perfil dele no Instagram. Eu fiquei impressionado com a qualidade do que ele apresentava. Os dados que o Otávio apresenta são baseados em ciência, em dados científicos mesmo. Como eu acompanho o Otávio já há algum tempo, eu percebo o quão expert ele é, né? E eu tenho tanta certeza do quanto ele já me ajudou até agora que eu não tinha dúvidas de que eu fecharia o curso com ele. E eu tô muito feliz, eu tô mais segura, acompanhando outras coisas, outros mercados, entendendo mais do mercado mundial. Quando eu conheci o Otávio e a dinâmica de investir de forma passiva por meio de ETFs, e claro, toda a parte técnica que ele traz e que comprovadamente mostra pra gente o que de fato funciona, tenho resultados agora completamente expressivos. Minha carteira tem rendido aí mais de 20% só no ano de 2021. Foi a melhor decisão que eu tomei, foi completamente libertador começar a investir de maneira muito mais prática, muito mais rápida e principalmente mais efetiva com o Otávio. Se você é investidor de longo prazo e deseja se proteger de um cenário de crise no mercado brasileiro, o que eu vou te mostrar hoje é a forma mais adequada para você adaptar a sua carteira ao seu perfil de risco de forma passiva, sem perder o seu tempo analisando ações individuais, com eficiência e proteção do mercado global. O que você vai ver aqui são estratégias de investimento vencedoras com base empírica e acadêmica nos últimos 60 anos. Mesmo assim, a maioria brutal dos investidores brasileiros desconhece ou não aplica essas estratégias e, infelizmente, permanece refém de um risco invisível na alocação do seu dinheiro. Então, me apresentando, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou investidor qualificado e analista credenciado CNPI. Seja bem-vindo a esta série, a sua carteira global. Essa carteira é para qualquer pessoa que quer montar a sua tão sonhada carteira de aposentadoria para viver de renda de forma segura. Através dessa série, eu vou te mostrar como isso é possível através do investimento global e passivo com renda em moeda forte, ou seja, dólar, libra, iene japonês, dentre outras moedas. Isso tudo ganhando de 90% dos gestores profissionais. Eu realmente acredito que esse conteúdo vai ser um grande recurso para você, para a qualidade da sua vida e para a qualidade da segurança financeira da sua família. Neste conteúdo eu vou te provar como que isso é possível através da minha história e da história dos meus alunos. Aqui eu mostro para pessoas comuns como investir com base em evidências e não em achismos ou contextos criados pela mídia financeira, que só busca manter o vício dos investidores em notícias de curto prazo que não levam a lugar nenhum, a não ser a ruína emocional e financeira das pessoas. O meu foco sempre foi ajudar pessoas que eventualmente não são analistas de ações, que não querem ou não podem dedicar tempo ao mercado financeiro, mas que ainda assim buscam ou precisam uma rentabilidade consistente e principalmente buscam uma rentabilidade segura e no longo prazo. Muitos influenciadores de investimentos na internet falam corretamente que seu comportamento é essencial para o sucesso dos investimentos, o que eu concordo totalmente. O que eu não concordo é que isso seria possível através de um autocontrole mágico que o investidor poderia desenvolver, como se fosse possível eliminar toda a carga emocional que é ter que controlar milhares de reais em compras e vendas de cada ativo individual investido quando a segurança da sua família está em jogo. O fato é que existe uma forma para você preparar a sua carteira não apenas para ela sobreviver, mas para ela se sobressair quando ocorrem colapsos financeiros, seja no mercado brasileiro, seja no mercado global, que necessariamente ocorrerão várias vezes nas próximas décadas. Cada um dos meus passos nos últimos anos foi desenvolvido para garantir a minha estabilidade em relação a qualquer coisa que aconteça nos mercados. Isso tudo de maneira automatizada. E falando de maneira mais direta, você deve seguir esses passos o quanto antes. Mais precisamente, você precisa começar a colocar em prática assim que esta aula acabar. Talvez você nem me conheça ainda, mas hoje eu estou aqui como um amigo, preocupado em fazer exatamente o que eu me propus a fazer alguns anos atrás, e eu vou te mostrar o porquê disso. Poucas pessoas aqui sabem da minha história e da razão de eu ter começado nesse mercado. Assim como a maioria, eu sempre perdi muito tempo analisando balanços de empresas e eu realmente achei que isso faria alguma diferença. Até que me aconteceu um fato e eu tive a prova de que eu estava totalmente enganado na minha estratégia. Eu sou formado em Direito, mas eu sempre me interessei pela economia em geral, tanto que eu me aprofundei durante a graduação em Direito Tributário e Direito Societário em compra e venda de grandes empresas. E desde o meu estágio na faculdade, lá em 2012, eu já investi em ações individuais aqui no Brasil. Na realidade, eu sempre me interessei
por negócios, seja ele quais forem. Eu até cogitei abrir negócios físicos algumas vezes durante a faculdade, porém durante a faculdade a melhor opção para mim era naturalmente investir em ações, que na realidade são também negócios, né? Então eu também estaria nesse meio dos negócios. Quando eu comecei a investir, eu fazia exatamente o que você e 90% das pessoas provavelmente faz ainda hoje. Eu assinei várias casas de análise para conseguir ter um embasamento melhor para minha carteira de ações, ter mais confiança e enxergar na prática em que projetos específicos o meu dinheiro estava sendo investido. Isso me fez pensar que o meu dinheiro estava em boas mãos, me dando realmente uma sensação de conforto, de controle e de grande potencial de rentabilidade quando a gente olha aqueles relatórios e olha os projetos individuais. Eu confesso que eu me inspirava bastante nas histórias que os analistas contavam e sempre me baseava nos relatórios para escolher as melhores ações. Eu nunca cogitei que o modelo financeiro que eles usavam, o fluxo de caixa descontado, podia não ser o melhor para aquela empresa ou as premissas que eles usavam, e de fato não enxergava problema nenhum nisso. Inclusive eu mesmo gastava muito tempo analisando gráficos de lucros, lendo relatórios. Eu sempre busquei ser um analista fundamentalista, que olha o lucro, que olha o crescimento das empresas, comparando ações, achando que esse esforço seria compensado de alguma forma, até que eu passei a assinar 2 casas de análise diferentes, e elas tiveram recomendações opostas sobre a mesma empresa, ou seja, necessariamente alguma dessas 2 recomendações estava errada e eu era apenas uma marionete ali, sendo jogada de um lado para o outro, pagando mensalidade para todas as casas de análise, sem garantia nenhuma de que a recomendação de uma era correta ou não. Eu não estou dizendo que as casas de análise são ruins, mas eu quero mostrar para você que mudando o modelo que você usa na sua avaliação, as premissas, as histórias que você conta, é possível mudar totalmente o valuation, o preço que você encontra para uma ação, consequentemente mudando ali a sua recomendação de compra ou de venda. Conforme eu vou mostrar nessa série, ignorar a incerteza do mundo e os resultados absolutamente variáveis em qualquer situação, tanto positiva quanto negativa, é ser refém do destino e potencialmente perder a maior parte do capital que você acumular ao longo da vida. Se você se dispõe a ficar sujeito da mídia financeira brasileira, eu sinto te dizer, mas você é apenas um torcedor do seu investimento. Os relatórios de casas de análise são sim uma boa ferramenta se você gosta de negócios, se você precisa entender o que está acontecendo no mundo, se você, por exemplo, tem um negócio físico, você quer entender melhor daquele ramo, mas também podem ser o caminho para você colocar em risco todo o seu patrimônio. O problema do investidor brasileiro é que ele sempre ouviu a mentira de que basta estudar um pouquinho, ler 1 ou 2 relatórios, ficar de olho em atualizações dos veículos e alertas mensais das corretoras e das casas de análise e pronto, ele já é capaz de ter uma boa rentabilidade no longo prazo. Isto não é verdade. No Brasil é comum a crença de que para você ter sucesso investindo, basta selecionar ações rentáveis, com boas margens, bons lucros, lucros crescentes, receitas crescentes e pronto, só isso. E agora eu vou te mostrar por que isto não é verdade e pode ser perigoso no longo prazo. A verdade é que existem caminhos alternativos que você pode escolher seguir a partir de agora, muito mais seguros, rentáveis e eficientes principalmente, inclusive tributariamente, para você colocar dinheiro do seu trabalho para trabalhar para você de verdade. Esse caminho é o caminho do investimento passivo e global. E eu entendo que para alguns investidores investir no exterior possa ser uma estratégia mais complicada, sendo melhor investir em algo com que já estão familiarizados, já que tem uma percepção de segurança. Apesar disso, investir apenas com viés nacional limita muito o seu acesso a um amplo universo de possibilidades de aumento de expectativa de retorno e de redução de risco, sempre com base empírica e acadêmica. Conforme será mostrado aqui nessa série, da mesma forma que faz muito mais sentido você investir em 20 empresas do que investir em apenas uma, faz muito mais sentido investir em 20 países do que investir em apenas um. Bom, esta série, A Sua Carteira Global, é um pouco da minha vida, da minha história, do que deu certo pra mim, do que está dando certo pra mim. Eu quero te mostrar isto agora, então vamos para o nosso conteúdo. Bom, o status quo no Brasil qual é? Basicamente, a mídia financeira, ela defende que basta investir em empresas boas, rentáveis, com margens altas e lucros crescentes e vantagens competitivas. Eu vou mostrar por que somente isso, essa análise é muito superficial e não faz sentido e não compensa para você o esforço de tentar descobrir estes diferenciais das empresas. Aqui eu dou um exemplo para você, todo mundo adora ver aquilo que subiu, né? Todo mundo pensa, eu devo investir em ações rentáveis. Olha a Amazon, por exemplo, cresce muito, você teria multiplicado aqui $10 mil em 17 milhões de dólares desde que ela entrou na bolsa, lá em maio de 97, como se isso fosse fácil, né? Basta você segurar boas empresas, né? Só que você esquece que no período de 2000 a 2002 ela teria caído 93% e teria transformado seus $10 mil investidos em 630
39 dólares, né? Aí você poderia me dizer, não, mas se é uma empresa boa, se ela caiu é uma oportunidade, eu mantenho ela em caixa. Só que quando a gente observa qual era o desempenho da Amazon lá em 2000, 2001, 2002, aqui eu peguei o relatório anual de 2001, né, se referindo ao ano 2000, você vê que é uma empresa que teria tido um prejuízo gigantesco, né? Aqui você vê um prejuízo por ação de 4 dólares por ação e na época a ação valia 20 dólares. Então imagina, você perdeu em prejuízo em um ano praticamente aí 20% do valor da própria ação. E você vê que a empresa ela tinha patrimônio líquido negativo. Então você vê assim, claramente é muito difícil você dizer, não, eu vou segurar boas empresas, ok, mas então você claramente não teria segurado empresas como a Amazon. Você vê aqui outra empresa também, a Nokia, por exemplo, é muito conhecida por celulares ali nos anos 2000. Você vê que também com a crise, com a bolha, né, que estourou dos anos 2000, a bolha de internet, ela teria tido uma queda de 80%. E você poderia me dizer, nossa, mas se a empresa é boa, eu seguro. Você vê que a empresa na época, ela era muito maior, né, praticamente aí 10 vezes maior do que a Amazon no período, e você vê que ela era assim uma empresa lucrativa, que tinha um crescimento consistente que de 99 até 2003 na receita, né, de 30 bilhões de dólares, aliás, de euros aproximadamente, tendo aqui uma margem líquida de incríveis 20 a 15, de 15 a 20% em termos de margem líquida, em termos de lucro no final, o que era excelente, né, para você, considerando que era uma empresa de tecnologia que tinha um grande potencial de crescimento. Então, tecnicamente, você poderia manter o investimento em Nokia, só que você vê qual foi o resultado, né, se você tivesse mantido o investimento em Nokia feito lá em 2002, quando ela estava em ótimos preços, hoje, mesmo aí passando praticamente 20 anos, você teria uma perda nominal na ordem de 6%, fora a inflação do período, que teria tornado o seu investimento um grande fracasso, né, considerando até a média americana, que subiu muito, muito além disso, né. Então você vê que não basta você selecionar as melhores empresas, as empresas com melhores margens, melhor rentabilidade, para você ter um bom retorno no longo prazo. O mesmo se aplica para grandes empresas naquela época, como por exemplo a General Electric, que também teve uma performance depois de incríveis 20 anos, uma performance negativa na ordem de 57%, você teria perdido mais da metade do seu dinheiro, e também a Cisco Systems, que é uma empresa que hoje, né, até funciona bem, uma empresa que cresceu, mas você vê que decorrendo de um prejuízo de 86% naquele ano de 2001, até hoje, ela não recuperou o valor inicial investido. Você teria tido uma rentabilidade boa se você tivesse entrado posteriormente, mas não se você tivesse apenas segurado empresas boas. O fato é que para você ter uma boa qualidade do seu investimento, em tese, investindo em ações individuais, você deveria analisar toda a qualidade da gestão. O que eu quero dizer isso, Otávio? Uma análise subjetiva, qualitativa, uma análise da estrutura do conselho administrativo, o estatuto social, toda a parte de direito de minoritários, você deveria até saber, né, direito societário, política de governança corporativa, mudanças na gestão, origem, né, dos executivos, e você observa que existe aqui um círculo em volta da governança corporativa que ele é muito complexo. Não é fácil você apenas ler um relatório e você saber tudo o que está acontecendo em termos de riscos políticos, em termos de riscos tributários, jurídicos, societários das empresas e também tudo que envolve a gestão qualitativa da empresa. Além disso, nessa parte qualitativa, você deveria entender o modelo de negócio, ou seja, tudo que envolve reconhecimento de marca, vantagens competitivas, eficiência operacional, riscos e ameaças. É o que a gente chama de matriz SWOT, né, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de uma empresa, sendo aqueles fatores que vêm de dentro do modelo de negócio, seja aqueles fatores que vêm de fora, né, que vêm do mercado como um todo. Continuando essa parte qualitativa, você como investidor, pessoa física, deveria entender inclusive a parte de alocação de capital, o nível ótimo de endividamento, tendências do custo de capital, se vai aumentar, se vai diminuir, política de dividendos, será que a empresa deveria distribuir dividendo ou reinvestir no próprio negócio ou recomprar ações, fazer aquisições, por exemplo, e também uma política mais quantitativa, como por exemplo, para onde é que vai o lucro, né? Para onde é que vão os estoques da empresa, do capital de giro, será que aumenta, será que diminui, o fluxo de caixa, será que aumenta, será que diminui, custo de capital da firma, taxa livre de risco, tudo isso. Você vê que é muito complexo e não é fácil você entender todo um negócio para você alocar ali, eventualmente, o seu capital, que talvez não seja tão grande ali, R$1.000, R$2.000 por mês. Então você tem que ver que muitas vezes não compensa o esforço. Para dar um exemplo bem concreto, para você eu peguei um fluxo de caixa descontado que mostra quanto que uma empresa vale de acordo com as premissas que você coloca. Supondo aqui uma empresa, né, que tenha um crescimento projetado da receita dela
nos próximos 5 anos de 6% ao ano, um custo de capital de 15% e uma taxa perpétua de crescimento de 6%, você vê que com estas premissas eu teria uma empresa que vale 384 mil reais ou $1.000, enfim. Mas dependendo da história que você conta, da narrativa que você conta, dos projetos que a empresa estaria investindo, futuros ou presentes, ou em relação ao que os gestores contam nas conferências que você observa trimestrais, se eu contar uma história muito mais otimista para esta mesma empresa, por exemplo, ao invés dela crescer 6%, ela crescer 12%, o que é totalmente possível em, por exemplo, em uma narrativa de um projeto novo que vai dar muito certo, em um novo parque eólico de uma empresa de energia elétrica, uma nova fábrica de uma empresa que vende, enfim, revestimentos para a indústria imobiliária, por exemplo, mas também se este projeto for mais seguro, né? Se eu disser que as taxas de juros no Brasil elas tendem a cair de acordo com a minha percepção, eu posso reduzir aqui o custo de capital, né? A taxa de desconto da empresa de 15% para 10%, por exemplo, e manter aqui uma taxa de crescimento perpétua da economia brasileira nominal, né? Em vez de 6 passar a ser 7%, se eu for um pouco mais otimista, a empresa já passa a valer incríveis R$1.390.000 ou $1.000. Multipliquei o valor da empresa por 4 ou 5 vezes, somente mudando as pequenas premissas. Você vê que apenas um ponto percentual em mudança de taxa de desconto, por exemplo, de 10 para 9%, eu já mudo a empresa em incríveis 40%, passando aqui de 1.300.000 para 2 milhões de reais, somente mudando pequenos detalhes. Então você tem que ver que tudo são narrativas, e é isso aqui que as casas de análise fazem você acreditar que é algo muito seguro. Eles mudam um númerozinho e muda totalmente a recomendação de compra ou de venda de ações, para você ver como que você está refém das narrativas. Isso aí não é ruim, isso é normal, mas você tem que entender como você está refém e você não pode mais ficar sujeito a esse tipo de narrativa. E o problema também, se você for investir em ações individuais, é que você não tem que fazer essa análise com toda essa análise qualitativa e quantitativa para uma empresa. Você tem que fazer para centenas ou milhares. Aí que eu peguei só as empresas do S&P 500 e dividi aqui por venda ou por tamanho da empresa. E se eu só pegar as empresas, por exemplo, que tem vendas abaixo de 50 bilhões de dólares e que tem um tamanho menor do que 250 bilhões de dólares, olhem a quantidade de empresas que eu deveria analisar em praticamente todos os setores. É realmente algo impressionante, né? Que você vê a quantidade de empresas que você deveria analisar ou apenas considerar e ler os relatórios. Se você quer investir em ações individuais, é recomendável que você acompanhe os relatórios. Só que se você quer de fato ter uma carteira diversificada globalmente, você não pode ficar refém de ter que ficar analisando o relatório de empresa de todas aquelas que você investe, porque você precisaria de dezenas, centenas ou até milhares de empresas. O fato é, conforme eu vou mostrar para você, pode ter empresas que têm retornos muito bons, apesar de fundamentos ruins. E agora eu vou dar um exemplo para você para a empresa Dominion Energy. É uma empresa de energia elétrica nos Estados Unidos que inclusive tem até plantas nucleares, né? Ela também faz distribuição. Você observa aqui que o retorno em reais do seu investimento aqui nos últimos 20 anos nessa empresa teria sido excelente, né? Transformando aí 10 mil reais em 120 mil reais nos últimos 20 anos, 19 anos praticamente. Só que se você vê o lucro dela, você vê que o lucro em 2002 era praticamente o mesmo lucro que você teria tido por ação hoje em dia, né? Praticamente 2 a 3 dólares. Você vê que a empresa não melhorou a sua performance operacional e apesar disso teria multiplicado seu dinheiro por 12 vezes em reais. Por que isso, Otávio? Houve aqui uma depreciação, né, de 2002 até 2009 dos múltiplos da empresa. O que são os múltiplos, né? É a avaliação do mercado, quanto que o mercado acha que a empresa vale em termos de perspectiva de crescimento, em termos de segurança. E depois o mercado passou a ser muito mais otimista com a empresa. Portanto, aqui o múltiplo, né, EV sobre vendas, ou seja, o valor da firma sobre o total que a empresa vende, sobre o total da receita, deixou de ser 2, 3 vezes para passar a ser 7, 8 vezes. Então você percebe que mesmo escolhendo uma empresa que não teve necessariamente os melhores resultados, ela teve uma estagnação completa dos seus lucros nos últimos 20 anos, você teria ainda assim uma excelente rentabilidade. O mercado pode discordar de você por muito mais tempo do que você gostaria. Outro exemplo agora ao contrário, né? Você pode ter retornos ruins mesmo com fundamentos bons. E o exemplo que eu quero dar é da empresa Home Depot nos Estados Unidos, que é a maior varejista de bens para o lar, né? Tudo aquilo que você compra para melhorar a sua casa. Você observa que ela vende qualquer coisa que seja elétrica, tudo que melhora a moradia. Você observa aqui que no período de 2000 até 2010, 2009 praticamente, período de 10 anos,
você teria tido uma perda de mais de 50% com as ações, tanto em dólares como também em reais, fazendo o câmbio aqui neste exemplo. E você observa que o mercado passou a ser muito mais pessimista com a empresa no período, né? Passando aqui de uma avaliação de valor da firma sobre vendas de praticamente 2,5 vezes para menos de 1 vez neste período de 10 anos, apesar, observem o gráfico, apesar de um crescimento muito grande dos lucros por ação desta empresa. Então a empresa estava melhorando de maneira consistente e o mercado estava punindo a empresa, reduzindo seus múltiplos. Você vê como que o mercado pode discordar de você e fazer o contrário, é quase uma aleatoriedade, né? O mercado pode fazer a empresa performar muito bem ou muito mal, independente de como que a empresa performe nos seus fundamentos. Você pode me dizer, não, mas o preço ele segue o lucro no longo prazo. Ok, né? Mas isso daí é no agregado das ações, conforme você observa neste gráfico aqui do S&P 500, que seleciona as maiores 500 empresas americanas. De fato, o preço segue o lucro, mas não para empresas individuais no horizonte de investimento que você gostaria. Isso é verdade para o mercado como um todo, mas não é verdade para ações individuais. Aí você pode me dizer, não, mas no Brasil funciona, eu conseguiria investir muito bem em ações individuais. Mas você tem que ver, analisar o passado com os olhos do passado. Você não pode analisar o passado com os olhos de hoje. Pegando aqui o retrospecto, né, do que o mercado avaliava em relação ao Brasil, lá em 2010, o Brasil era a bola da vez porque vinha vindo do boom de commodities, as empresas eram muito lucrativas. A partir de 2013 começou a se observar que o Brasil tinha uma crise interna grande, né? E a partir de 2016, novamente ali você viu que o Brasil estava no buraco, teve toda aquela questão do impeachment, por exemplo. Lá em 2010 você tem que observar quais eram as recomendações das empresas que provavelmente você teria investido. Então aqui eu peguei a análise de recomendações que foram feitas pela Ativa Corretora lá nas empresas BR Malls, Cyrela, Itaú Unibanco, Equatorial e Vale, que são empresas que existem até hoje, né? Só que quando você considera como que teria sido o retorno dessas empresas no período, você vê que acima da inflação o retorno foi muito ruim. Por exemplo, aqui o Itaú teria rendido apenas 5% acima da inflação no período, BR Malls teria tido um resultado horroroso, né, de praticamente 6% abaixo da inflação de perda de poder de compra ao ano. Depois a Cyrela, um rendimento também ruim, né, de apenas 3%, menos de 3% no período, a Vale um rendimento razoável de 8% e depois a Equatorial Energia rendendo 23% acima da inflação no período. Aí você pode me dizer, nossa, olha só, viu só como a Equatorial Energia foi um excelente resultado, eu poderia ter investido e ter ganhado muito dinheiro. Mas isso aqui é só para mostrar para você como que numa carteira recomendada, pouquíssimas empresas performam muito bem. A maior parte das empresas não performa bem ou mal bate com a inflação ou fica em linha com a renda fixa. Você não pode esquecer também que junto com essas recomendações, as casas de análise, inclusive até o próprio Itaú, você não pode dizer que é uma corretora, uma casa de análise ruim, o próprio Banco Itaú recomendava fortemente, todo mundo estava recomendando a compra da OGX. Se você se lembra bem o que aconteceu com a OGX, na verdade todo o escândalo de corrupção, e a empresa veio praticamente à falência, né? Entrou em recuperação judicial e teria feito os seus investidores perderem praticamente tudo que você teria investido. Por que isso, né? Conforme você vê neste gráfico aqui, no período de 2000 até 2020, em relação a ações do S&P 500, ações americanas, esse aqui é o retorno de cada uma das ações individuais no período. Você vê que na mediana, portanto, se você pegar todas as empresas e colocar elas em linha em termos de rentabilidade anual, em termos de rentabilidade total no período, e você pegar a empresa do meio, ou seja, uma empresa aleatória ao acaso, você teria tido um resultado ruim de apenas 63% acumulado no período de 20 anos. Se você pega toda a soma geral de toda a rentabilidade de todas as empresas e você divide pelo número de empresas, a média agregada, ponderada, seria de 322%, ou seja, um resultado muito maior. Por que isso acontece? Olha na ponta ali, você tem pouquíssimas empresas que têm resultados excelentes, ali aproximadamente 5% das empresas geram resultados excelentes e uma parte gigantesca das empresas, mais de 50%, tem uma rentabilidade pífia muito ruim, abaixo inclusive da mediana, batendo mal e mal com a inflação. Você tem que perceber quão difícil é você selecionar aquelas poucas empresas. Todo mundo quer, não é novidade, né? Você está competindo com um mercado extremamente competitivo, né? Você está concorrendo em um mercado extremamente
competitivo. Conforme você vê aqui, este estudo do Hendrik Bessenbinder, que é um professor nos Estados Unidos, ele fez uma análise de muito maior longo prazo, né, desde 1926 até 2018, e ele observou o que? Das 26 mil ações que foram negociadas nos Estados Unidos, que entraram ou que saíram de bolsa, ou que até hoje estão sendo negociadas na Bolsa de Valores desde 1926. E de todas estas empresas, você observa o que? Que apenas aqui 5 ações geraram 10% de toda a riqueza gerada. Estas ações são a ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo, a Apple, a Microsoft, a General Electric e a IBM. Você vê que não são apenas aquelas ações maiores hoje em dia, né? Você vê que tem IBM, que tem General Electric, que não são empresas que hoje são famosas, mas que teriam gerado, aqui você vê na barra esquerda, 10% de toda a riqueza gerada acima da renda fixa, né? Então você vê que a parte azul é a riqueza gerada além da renda fixa. Quando a gente segue aqui, você observa que 1% das ações apenas foi responsável por 50% da riqueza. Então, se você tivesse acertado apenas em 1%, você teria 50% da riqueza, e se você não tivesse acertado esse 1%, se você não tivesse investido nessas empresas, você não teria metade do retorno das ações no longo prazo. Quando a gente segue aqui, 10% das ações foram responsáveis por toda a riqueza gerada e mais de 50% das ações não gerou resultado algum acima da renda fixa. Então teria um resultado pífio, muitas vezes abaixo da inflação, no período consolidado geral. Então você vê que você tem muito mais chance de escolher as piores empresas do que individualmente escolher aquela que você acha que vai performar bem. E isso é válido também para todos os setores. Inclusive, pegando setor a setor individualmente, você vê aqui na coluna mais à direita o percentual de empresas que são aqueles extreme winners, né? As empresas que melhor performam, sempre aqui em geral abaixo de 10%, na casa dos 6 a 7%, e quando a gente observa empresas que têm um retorno absoluto, ou seja, nem é nominal, nem é acima da renda fixa, é um retorno absoluto, ou seja, nominal, ruim, ou seja, negativo, você vê que são percentuais enormes, aqui na casa de 30, 40, até 50% das empresas perdem dinheiro de fato em termos nominais no longo prazo, incluindo aqui empresas de tecnologia que todo mundo gosta. O fato é que existe uma verdadeira dança das cadeiras, as empresas se alternam no longo prazo e você não tem garantia nenhuma de que você vai escolher as melhores ações. Você poderia se perguntar, não, mas se eu escolher os bons gestores de investimento, se eu escolher fundos ativos bons, eu terei bons retornos. Aqui você observa, né, no período que foi analisado de 2006 a 2011, o retorno dos fundos ativos em relação à média do mercado americana, e você vê que é um resultado quase aleatório. Alguns fundos performam acima da média, outros fundos performam abaixo da média. No agregado, inclusive, tem mais empresas que performam mais abaixo da média, porque elas têm que pagar os custos dos gestores. Então você vê que você novamente está numa loteria se você tenta investir em fundos ativos. E inclusive no longo prazo, aqui eu peguei um estudo da Standard & Poor's, né, da S&P, que é o SPIVA, que ele analisa qual é o percentual de fundos de investimento ativos que performam melhor do que a média no longo prazo. Em 5 anos, 75% dos fundos americanos performa pior do que a média. Quando a gente pega períodos maiores, você vai ver em seguida, isso é muito pior. Isso é válido para qualquer país. No Brasil, por exemplo, 86% dos fundos em períodos de apenas 5 anos performa pior do que a média brasileira, incluindo as maiores 190 empresas praticamente. Isso é válido para qualquer outro país. No Chile também 95% pior do que a média, na Europa também 75% pior do que a média. Isso aqui é uma regra geral para todos os países. No Brasil, inclusive, pegando períodos maiores de 10 anos, aqui na casa de 85, 90% dos gestores profissionais perdem para a média. Portanto, se você simplesmente investir na média neutra, geral, ampla de qualquer país, você tende com muita probabilidade a ganhar de 90% dos gestores profissionais. Isso no Brasil, seja também no exterior. E se você não fizer isso, se você tentar escolher ou fundos ativos ou ações individuais, você estará literalmente queimando dinheiro. Isso aí você tem que ter muito claro na sua carteira e no patrimônio da sua família. Fora essa questão de investimento passivo ou ativo em ficar escolhendo ações individuais ou não, que claramente eu mostrei para você que não faz sentido, muitas pessoas mantêm um patrimônio gigantesco da sua família dentro somente do Brasil. Eu não preciso me estender muito, mas você sabe claramente, conforme você observa aqui, o risco fiscal brasileiro
brasileiro que é muito grande, ou seja, o governo gasta mais do que ele arrecada. Isso daqui não é novidade, nem é governo de esquerda ou de direita, isso aí vem acontecendo nos últimos anos e o Brasil está em extrema dificuldade de conseguir sair da lona, conforme você sabe, né? Conforme você observa aqui, a carga tributária brasileira é enorme, né? Na casa de mais de 30%, muito próximo à média de países desenvolvidos, sem obviamente gerar todos os retornos que você sabe, né, em benefício da população e em benefício das empresas, em termos de produtividade ou crescimento dos lucros. Isso daqui não é refletido na sua rentabilidade como acionista. O fato é que este risco fiscal político brasileiro, que é constante no Brasil, ele reflete nas nossas taxas de juros e reflete no risco de crédito brasileiro. Quando a gente compara que todos os países por nota de crédito, ou seja, qualidade de crédito, e também o que é pago em termos de juros nominais dos seus títulos públicos no longo prazo, que isso daqui determina quão barato pode ser uma empresa se financiar e consequentemente crescer. Você vê que os países mais desenvolvidos têm as menores taxas de juros e você vê que o Brasil está lá embaixo, né, quase no final da rabeira aqui da lista de países, com uma nota BB-, com o próprio governo federal tendo que pagar mais de 11% nominal na nossa moeda para conseguir se financiar. O Brasil está em linha e está com o mesmo nível de risco que países como, por exemplo, Nigéria, Quênia, Sri Lanka, Paquistão, por exemplo, África do Sul, até o Botsuana está com um nível de risco muito melhor do que o Brasil. Então você tem que ter claro que quando você investe no Brasil, você não tem um nível de risco muito grande. Na realidade, você tem o mesmo nível de risco que você teria investido na Nigéria. Eu pergunto para você, você gostaria de investir a maior parte do seu capital na Nigéria, por exemplo, ou no Egito, ou na Ucrânia? Pois é, eu não sei, eu acredito que não, eu não faço isso e não recomendo que você faça. Mas você poderia me dizer, não, mas a dívida pública brasileira ela é toda em reais, então basta o governo imprimir dinheiro para pagar a dívida. De fato, né, isso aí seria um argumento, poderia aumentar muito a inflação, piorando novamente a sua rentabilidade como investidor, seja na renda fixa, seja na renda variável, mas também mostrar para você que é totalmente possível ter uma queda da qualidade de crédito de uma maneira muito abrupta, inclusive com calote em moeda local. Aqui você vê a qualidade de crédito argentina, né? Que lá no ano de 99, 2000, a Argentina tinha o mesmo risco de crédito brasileiro e caiu a zero porque ela deu um calote. Novamente, ali no ano de 2014, tinha um nível de risco de crédito muito próximo ao Brasil e novamente caiu a zero porque ela deu um calote e novamente agora em 2009. Então você vê que mesmo tendo em tese aí um risco de crédito intermediário, o Brasil permanece um país arriscado no longo prazo. E aqui você observa, eu só trouxe para você perceber outros países que também deram calotes em moeda local. Então o fato do Brasil dever muito na sua moeda e não em moeda estrangeira, lógico que ajuda, mas não impede que não possa ter aí um desequilíbrio total sobre as contas públicas e sobre a segurança dos investidores no Brasil. É essencial que você perceba a dependência que você tem para o patrimônio da sua família investido muito no Brasil. O Brasil é um país extremamente cíclico e dependente de commodities. O que eu quero dizer com isso? Você observa aqui a pauta exportadora brasileira desde 96 até hoje e de fato não houve uma melhoria, né, uma mudança da pauta exportadora brasileira. Nós exportamos muitos materiais básicos, muitas commodities, portanto, a força do dólar e todo o desempenho da economia brasileira depende da pauta exportadora brasileira e da força das commodities no mundo. Então você vê aqui a Bolsa Brasileira em azul é extremamente correlacionada com o nível das commodities, que é o nível em vermelho, que é o preço das commodities globalmente. Agora eu pergunto para você, você gostaria de ter o dinheiro da sua família, o patrimônio da sua família em linha com commodities globais que não tem garantia nenhuma de que vão performar bem com segurança e consistência no longo prazo, sendo algo extremamente cíclico? Você realmente gostaria de ter a maior parte do seu patrimônio totalmente sujeito a estas variáveis exógenas e que você não controla? Além de tudo isso, né, você tem que ver que o Brasil é um país extremamente pouco eficiente em gerar riqueza de maneira geral, é extremamente pouco produtivo. Aqui você vê a lista de todas as empresas por facilidades em fazer negócio, ou seja, tudo que se refere à criação de riqueza e à facilidade que as empresas têm em fechar contratos, em garantir que contratos sejam executados realmente. O Brasil está na posição 124 conforme o Doing Business, certo? Dando só um exemplo concreto, né, dias para obter permissão de construção no Brasil são de incríveis 384, muito mais do que a média da América Latina e muito mais do que em países desenvolvidos.
Outro exemplo também, horas para empresas se organizarem para pagar impostos, né? Mais de 1.500 horas aqui no Brasil. Países na América Latina exigem aproximadamente 300 horas e países desenvolvidos menos de 200 horas para uma empresa se organizar internamente e conseguir pagar os seus impostos. Isso tudo que eu falei para você gera uma consequência. Qual é? Um crescimento sistematicamente menor do Brasil. Nos últimos 10 anos, você observa que dentre emergentes, o Brasil foi o que teve o pior desempenho em termos de crescimento, comparando com a Rússia, Turquia, Paraguai, México, vários países que estão na mesma categoria em termos de riqueza e desenvolvimento que o Brasil. Isso tudo tem uma consequência no câmbio, né? Desde 1995, ali o início do Plano Real, até hoje, o real já se desvalorizou 500% frente ao dólar, né? Então você está cada vez mais pobre frente ao mundo, né? Considerando que o dólar é a moeda utilizada globalmente de maneira predominante, você está cada dia mais pobre quando você mantém investimentos em moeda local. E o fato é que o real não é mais fraco somente frente ao dólar. Comparando com outras moedas emergentes, por exemplo, desde a crise de 2011, você vê que o real foi a moeda que teve a maior desvalorização, que você mais perdeu dinheiro se você tivesse posição em real, comparado ao rublo russo, também a moeda da África do Sul, da Índia, da Indonésia e do México. Isso também a partir do período da crise do petróleo ali em 2014, 15 e 16, e também agora a partir deste último período de pandemia, também o real foi a moeda que mais se desvalorizou comparando com outras moedas emergentes. Eu nem estou falando do dólar aqui. E agora em relação à inflação, né? Por que acontece essa desvalorização sistemática? Porque a inflação brasileira, ela ocorre de uma maneira muito mais forte no Brasil. De 95 até hoje, né? O poder de compra de R$100 teriam sido transformados no poder de compra de apenas R$17 neste período, enquanto que o dólar conseguiu ter uma manutenção do seu poder de compra também muito maior. Embora, lógico, tenha também a inflação do dólar, a inflação é muito menor. $100 em 95 teriam mantido o poder de compra equivalente a $55 de 95 hoje até o primeiro semestre de 2021. Inclusive, quando a gente pega panfletos de jornal, você observa que nos anos 90 quase tudo custava R$1, R$1,50, né? Você comprava uma balinha por 5 centavos, 2, 3 centavos. Hoje em dia você até chora, né? Quando você vai no supermercado, observa a carne aí chegando a R$80, dependendo da carne que você compra. E a inflação hoje, ela não está totalmente controlada, né? Você vê aqui o aumento da inflação sistemático que aconteceu de julho até hoje, já batendo na casa dos 10%. Muitas pessoas perguntam, não, eu posso investir em renda fixa, que vai me pagar mais de 10%. Ok, parabéns, mas observe que a inflação já está comendo quase toda a sua rentabilidade, fora o imposto de renda que você deveria pagar. E você observa, né, até que o IGPM, que inclusive pega o atacado, que isso aqui de uma hora ou outra vai refletir sim na ponta da linha, vai refletir no IPCA, vai refletir no supermercado, já está batendo na casa de 31%. E por tudo isso ocorre uma desvalorização sistemática do real, né? Lá em 2012, um dólar custava R$1,70, depois passou para R$2, depois passou para R$3 em 2015, depois passou para R$4,78 ali em 2020 e agora está 5,30, 5,40, conforme você sabe bem, né? Tem até página na Wikipédia sobre a crise político-institucional, político-econômica brasileira. E inclusive agora, para variar esse ano, fora toda a questão da crise e do risco político que acontece em ano de eleição, agora tem mais o risco da seca, né? E o risco dos reservatórios ficarem desabastecidos no Brasil, com consequentemente ali uma restrição energética e uma queda direta no PIB e no crescimento das empresas que eventualmente você invista aqui no Brasil. O fato é que não existe salvador da pátria, não existe presidente mágico, nem da direita nem da esquerda, que vai salvar os seus investimentos, né? O fato é que o Brasil tem hoje um desequilíbrio fiscal muito grande, tem um baixo crescimento sistemático no longo prazo, depende muito de commodities, isso você tem que ter muito claro para a carteira da sua aposentadoria. Isso tudo tem reflexos no câmbio, com uma desvalorização cambial constante e uma inflação consistentemente maior do que em outros países desenvolvidos, fora a corrupção e o risco sistêmico, que eu nem vou me alongar aqui, que você sabe muito bem, né? Isso tudo gera consequência nos seus investimentos. Aqui eu peguei o Ibovespa, que é a média brasileira, né, de 97 até hoje. Tanto o Ibovespa dolarizado quanto o Ibovespa deflacionado, ou seja, tirando o IPCA para você ver em termos reais quanto que você teria ganhado ao ano, você vê que acima da inflação você teria ganhado aproximadamente 5%
100% ao ano em reais, tá? Você vê que não é nenhuma performance mágica, né? Não é nada assim extremamente elevado, contrariamente ao que as casas de análise prometem para você, que você vai ganhar ali 200, 300, 400% de maneira rápida. Isto aí não é verdade. Aí você pode me dizer, não, mas aí tem empresas de commodities que eu não necessariamente investiria. Bom, mas aqui a gente pegou todo o ciclo de commodities e quando a gente observa empresas de commodities, elas não são piores do que outras empresas de outros setores. Elas são apenas muito mais cíclicas. E aqui, pegando todo o ciclo, você observa claramente que você não teve um retorno muito satisfatório, né? Quando a gente observa também o Brasil hoje, né, ele é apenas 0,64% do mercado global. Quando a gente olha a foto, a gente quase se impressiona, né? Mas realmente é uma fatia muito pequena e não existe motivo para você ter uma fatia muito grande da sua carteira somente no Brasil. Quando eu falo fatia muito grande, eu quero dizer todos os seus investimentos, incluindo aquilo que você tem em previdência privada, em fundo multimercado, em fundo ativo. As pessoas adoram falar, não, mas nas minhas açõezinhas aqui, eu tenho pouco Brasil, eu invisto em um fundo em outro país. Você tem que enxergar a sua carteira como um todo, certo? Como um todo. Como um todo, se eu pegar todo o seu patrimônio, quanto está no Brasil hoje, não é verdade? Então o Brasil, de fato, não é um país propício, né, a você ter uma segurança de longo prazo para a sua família. Não estou dizendo para você investir somente nos Estados Unidos ou somente na China, por exemplo, que é um país grande. Estou dizendo para você considerar uma alocação global. Eu estou dizendo para você considerar uma alocação que realmente invista em ciclos econômicos diversos. Não apenas o ciclo econômico americano, não apenas o chinês, não apenas o europeu, mas em todos eles. Alguns países têm algumas preferências por commodities, como por exemplo o Brasil, Canadá, Austrália, mas também tem outros países muito mais focados em tecnologia, como os Estados Unidos, muito mais focados em tecnologia, como a Coreia do Sul, por exemplo. Você precisa ter uma exposição global. E quando eu falo exposição global, eu também quero dizer uma exposição à moeda forte. O que é moeda forte, Otávio? Quando a gente observa quais são os títulos públicos investidos por bancos centrais no mundo inteiro como reserva, você observa aqui que mais de 60% dos bancos centrais, incluindo o Brasil, tem títulos públicos americanos como reserva. Por quê? Porque é o dólar que é utilizado como reserva global. Depois disso vem o euro, portanto muitos países também têm títulos públicos europeus do Banco Central Europeu como uma reserva, porque acreditam que esta moeda, o euro ou o dólar, não se desvalorizará frente a outras moedas. Pelo contrário, quando acontece crise, são estas moedas que se valorizam, por isso que eles são chamados de moeda de reserva, e é por isso que você precisa considerar estas moedas como moeda forte, que você precisa ter exposição, certo? Também aqui a gente inclui o iene japonês, também a libra esterlina, dentre outras moedas, mas o fato é você não pode ter a maior parte do seu capital alocada em real, que obviamente não preciso nem mencionar, não é uma moeda de reserva global. E quando a gente observa a importância do dólar no mercado global, né, você observa que nas transações cambiais o dólar representa mais de 80% das transações cambiais, mais de 60% das reservas internacionais, mais de 45% de todos os contratos de bens comerciais que existem no mundo. Então você vê que de fato o dólar é hoje a moeda predominante. Não adianta falar, não, mas tem o potencial de inflação do dólar. Se tem potencial de inflação do dólar, tem potencial de crise e, portanto, de uma busca pela segurança que necessariamente hoje no mundo é em dólar. Então, se houver crise, as pessoas compram dólar. E o que eu quero dizer com investimento em moeda forte? Observa este gráfico aqui. Aqui eu peguei o gráfico do Ibovespa em reais e em azul eu peguei o gráfico do VT, que depois eu explico, é um fundo de investimento que investe aí em vários países do mundo, em quase todos os países do mundo, e ele é negociado em dólar nos Estados Unidos. Se você pega o VT e você transforma ele em reais, portanto você observa como que teria se comportado em reais o seu investimento, você vê que na crise que aconteceu da pandemia em 2020, você teria tido uma perda de 45% ali em reais no Ibovespa e uma perda de apenas 21% com a sua alocação global em reais, e que logo em seguida, já a partir de abril, você já teria recuperado totalmente o seu investimento na crise mais abrupta e inesperada que teve na história. Você tem que ter muita clareza que ter investimento em moeda forte
protege você para você eventualmente, inclusive se estiver aposentado, precisando de gasto, precisando retirar dinheiro da sua alocação, retirar dinheiro dos seus investimentos, você poderá retirar sem o medo de necessariamente ter que vender algum ativo na baixa porque você está numa crise e não gostaria de vender. Quando você investe em moeda forte, você está muito mais protegido no seu momento de aposentadoria no futuro, portanto você precisa de uma alocação em moeda forte, conforme nós vemos, e no período até o final do ano, o Ibovespa nem havia recuperado o seu patamar inicial. Mas você pode me dizer, não, mas no Brasil eu consigo investir em excelentes empresas, eu poderia investir em VEG, eu poderia investir em Magazine Luiza, que eu sei que são excelentes empresas. Bom, mas este argumento ele não é válido. Por quê? Porque da mesma forma que você selecionou a dedo as empresas que hoje você sabe que performaram bem, eu também posso escolher a dedo as empresas que eu sei que performaram bem no passado e falar para você que, por exemplo, olhando o gráfico, eu poderia ter investido na Domino's Pizza, aquela franquia de pizza que inclusive tem no Brasil, ou também no Netflix, que você conhece muito bem, que teriam rendido muito mais do que tanto a Magazine Luiza como a VEG, né? A Domino's Pizza teria multiplicado seu dinheiro em dólar por praticamente 30 vezes. A Magazine Luiza, desde o seu IPO da entrada em bolsa em 2011, teria multiplicado seu dinheiro em dólares por aproximadamente 14 vezes, tá? Então você vê que não existe esse argumento de que eu poderia ter escolhido as melhores empresas. Primeiro que eu mostrei para você que isso é extremamente difícil e quase impossível. Segundo que isso não é argumento para você investir no Brasil, porque no exterior também você tem excelentes empresas que somente através de uma alocação muito mais ampla você garantiria o investimento. Se você investir de maneira ampla, você garante que você teria investido na Domino's Pizza, no Netflix, na Magazine Luiza e também na VEG. O fato é que você precisa escolher qual é o tipo de investimento que você quer no longo prazo. Ou se você quer uma montanha russa, conforme você observa aqui em vermelho o Ibovespa, ou você quer aquela escada rolante que não necessariamente entra em bolhas de mercado e tem uma performance excelente no curto prazo, mas que no longo prazo tende a não cair tanto, a preservar o seu patrimônio e subir como uma escada rolante em direção ao seu momento de usufruto, à sua aposentadoria. Aqui eu peguei o gráfico do ACWI, que é a alocação global feita pela MSCI, que é uma empresa da Morgan Stanley, certo? Que teve aqui nos últimos 24 anos uma rentabilidade de 2 pontos percentuais ao ano, além do Ibovespa, certo? Isso daí é uma diferença brutal na capacidade que você tem de gastar dinheiro na aposentadoria. O fato é que existe então um novo jeito de você investir que hoje no Brasil é muito pouco divulgado, as pessoas não falam porque a mídia financeira não tem interesse que você não mais fique assinando casas de análise ou investindo em ações individuais, porque é isso que gera lucro e corretagem para eles. O fato é que existe hoje um investimento responsável, que é o investimento passivo através de fundos de investimento muito mais amplos que investem em milhares de empresas. Lógico que você consegue personalizar a sua carteira investindo em alguns tipos de empresas e não em todos, certo? Eventualmente sobrepondo alguns fundos diferentes, você consegue fazer isso. Eu vou mostrar para você como que você faz isso nos próximos episódios, mas este episódio é para deixar muito claro para você que você não pode manter uma grande parte do seu patrimônio no Brasil para o longo prazo, certo? E você também não pode ser refém das casas de análise e das narrativas que são contadas para você com a seleção de ações individuais, incluindo aí fundos imobiliários individuais também. Então você precisa de uma exposição global e de uma exposição passiva. Perfeito? Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de mostrar para você. Bom pessoal, este foi o nosso conteúdo de hoje. Na final de todos os episódios dessa série, então eu vou te mostrar o passo a passo prático de todo esse conteúdo que nós vimos para você saber como investir no exterior de forma passiva e global e estar apto aí a ganhar de 90% dos gestores profissionais com renda em moeda forte. E eu tenho mais um recado para você. Se você é uma das pessoas que entrou nessa série se perguntando o que esse cara ele vai vender, eu já vou te responder nesta aula mesmo. Você não precisa esperar até o final dessa série para saber se vai ser um curso, se vai ser uma mentoria, uma assinatura, enfim. No dia 4 de outubro eu vou abrir as vagas para o meu curso mais completo, o curso Investimentos Globais, em que eu mostro de uma maneira muito mais aprofundada todos os conceitos e análises que faremos aqui, visando a carteira mais adaptada possível à sua situação. Dito isso, é importante ressaltar aqui que para você assistir às próximas aulas dessa série, você não precisa se comprometer financeiramente de forma alguma, né? Esta série aqui, a série A Sua Carteira Global, todos os episódios é gratuita, né? Todas as aulas são disponibilizadas de maneira totalmente gratuita para você conhecer meu trabalho, colocar em prática e ver se o que eu estou mostrando aqui faz realmente sentido para você, se funciona para você.
Se lá na frente você não se interessar em fazer parte da minha comunidade, do curso, está tudo certo, não tem problema nenhum. Você segue a sua vida e continua investindo da forma que você fez até agora, ou até adaptando aquilo que você observou nessa série. Mas eu já estou dando alerta aqui, porque se você tiver interesse, você já vai se preparando até lá, sabendo que as vagas são limitadas, pois eu não tenho como dar suporte para uma quantidade tão grande de alunos. No último episódio eu vou explicar exatamente como o curso ele vai funcionar e tudo que você precisa saber. Eu espero que você entenda o fato de eu estar sendo direto, mas eu não estou aqui para enganar ou enrolar ninguém. A única coisa que me preocupa é realmente entregar bons resultados para investidores comuns a longo prazo, investindo em moeda forte de forma segura e rentável. Então, se você teve alguma dúvida assistindo essa aula, coloca aqui nos comentários. Eu vou ler tudo que vocês me mandarem aqui embaixo e vou responder pessoalmente. Eu peço também que você compartilhe essa série com outras pessoas. Esse é um conteúdo essencial, conforme você viu, que pode mudar inclusive a história de outras pessoas da sua própria família, outros seus amigos, colegas de trabalho, por exemplo, pessoas que pensam no longo prazo, que têm interesse em manter uma carteira de aposentadoria, certo? Compartilhe então com seus amigos de trabalho, compartilha no grupo do WhatsApp. É essencial que o máximo de pessoas fique sabendo desta série para todo mundo ter acesso a este conteúdo, a este material que novamente é totalmente gratuito. Então não perde então o próximo episódio desta série A Sua Carteira Global, que vai estar disponível na próxima quarta-feira, dia 29, a partir das 7 horas da manhã. A gente se vê lá. Abraço!